Um outro elemento que a gente pode utilizar para agregar ao nosso ritual e até para a nossa casa e para efeitos são os pós. Eles estão ligados à energia do elemento terra? Estão, mas como eles também têm a parte de moer os pós, então quer dizer, quando foi feito isso para moer, eles tiveram a energia e aquela energia e a força, então tem um elemento fogo. Quando você sopra o pó, está no elemento ar e às vezes até a própria umidade dele faz a água. Então o que acontece? Eu acredito que o pó, ele é um feitiço, ele é um ritual que ele pode ser completo ou ele sempre vai ser utilizado para uma melhora. A primeira base para você trabalhar o pó é você lembrar que você precisa de um pilão, tá? Então, quando a gente fala de magia de pós, você precisa de pilão, tá? Por quê? Porque a mistura deles, eles já estão moídos, mas você vai fazer aqui, ó. É isso. Então, o que vai acontecer? Você, quando vai gerar o pó, para você colocar, você pode utilizar um pó básico como o café. Café, ele está em vários rituais. Eu fiz até um vídeo no YouTube sobre rituais com café. Gente, muito sucesso, muita gente usou. Por quê? Porque você pegou café, colocou uma vela branca no meio, café e uma vela branca, você está atraindo dinheiro. Na hora, uma vela branca e café, acabou. Você pegou, por exemplo, 3 velas marrons, colocou em triângulo no prato e fez um círculo de pó de café e pediu, por exemplo, para vender um imóvel, ele vai acelerar a venda desse imóvel, entendeu? Você colocou uma vela vermelha e colocou café do lado, né? Você põe a vela vermelha e põe o café, pó de café do lado, você fez o quê? Você está atraindo a parte de sexualidade, né? Você está atraindo a parte de amor. Olha que coisa! Então o café, como pó, ele é maravilhoso. Entendeu? E é o pó que está aqui novinho, não é o pó moído, né? O pó usado, coado, né? Muita gente fala, é o pó moído. Pronto, colocou ali. Tá? Então, o que acontece? Você pode trabalhar com um único pó. Algumas pessoas gostam de misturar pós, né? Pegar, por exemplo, o sal e misturar com, por exemplo, o pó de alecrim, que a pessoa vai macerando o alecrim. Pode ajudar? Pode. Porque vai ser um pó rápido de limpeza, tá? Mas eu digo assim, quando você começa a misturar muito pó, você tem que lembrar o quê? Para fazer a mistura de pós, você obrigatoriamente vai ter que usar o ritual de elevação espiritual baseado naquilo que a gente aprendeu. Uma vela branca, um incenso da sua preferência. Se você não tem um incenso de sua preferência, eu gosto muito de usar o Nag-Champ sempre, senão eu trabalho com jasmim ou Nag-Champ, vela branca, uma taça com água e um quartzo branco. Acendi o incenso, acendi a vela, abençoei a água e abençoei o cristal. Sento e vou fazer o pó. Aí eu posso misturar. Então, por exemplo, aqui eu tenho cúrcuma, eu vou misturar cúrcuma com café para acelerar projetos. Eu vou trabalhar cúrcuma com café, sal, para limpar situações que estão bloqueadas. Eu vou colocar canela com cúrcuma e vou mentalizar a parte amorosa. E aí eu vou misturando e vou macerando. E vou mentalizando. E aí eu vou falando o que eu quero para aquele pó. Tá? Isso é a primeira base. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que assim, muita gente fala, né, no Udu principalmente, a gente usa muito pós, né? Uma das coisas que a maior parte das pessoas, quando eu quis colocar essa primeira etapa, né, essa primeira base de a gente trabalhar esse conhecimento, porque você tem que clarear os conhecimentos da sua cabeça, foi porque muita gente, quando eu falei do prático espiritual, eu tive pelo menos umas 5, 6 pessoas, e para mim isso é muita gente, perguntam, você vai ensinar a história do pó de tijolo? Por quê? Porque assisti o filme A Chave Mestra, que é um filme que fala sobre o Udu, e o pó de tijolo, você pega tijolo, bate, quebra o tijolo e mete aqui, ó. E aí quando você quer uma defesa contra espíritos obsessores na sua casa, você joga de uma ponta a outra da porta de entrada o pó de tijolo. É real, é um pó. E você fez isso, entendeu? Então, só que pós como esse, eu acho que assim, você tem que ter, de novo, um pouco mais de cuidado. Eu trabalharia com os pós mais centrais, o café, a canela
Então, quando você fala de café, tudo que tiver expansão, dinheiro e sexualidade, café. O sal, tudo que tiver de purificação, limpeza e bênção. Né? Tanto é que quando você vai abrir um círculo mágico, você joga pó, sal para os lados, para os 4 lados. Se eu quero uma defesa aqui, ó, eu jogo para os 4 lados sal e depois pego água, né, e jogo para os 4 lados. Pá, 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 pá. Básico, porque o sal, ele é o primeiro grande pó, ele talvez seja o principal. Ele tanto abençoa um objeto, ele abençoa um cristal, ele abençoa um ambiente, como ele limpa, tá? A canela e o sândalo, né, são pós muito similares, a cor, são para atrair expansão e eles são trabalhados também na parte amorosa. Então o que acontece? Mas sândalo ou canela, que muita gente agora fala, soprar toda segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, soprar na porta para trazer dinheiro ou uma melhora na casa, é legal, vale muito a pena. Então quer dizer, você pode trabalhar com esse pó. A cúrcuma é um pó muito ligado a parte de sexualidade, da parte de amor, da parte de união entre pessoas. Pode-se trabalhar com tranquilidade. Se você não achar a cúrcuma na tua região, você pode também trabalhar com outros tipos de pó que façam com amor. Então você tem o pó de patchouli, que é muito bom, ele quebra feitiços, mas ele atrai o amor, então ele é bem legal para isso. Você tem o pó de beterraba, que o pó de beterraba, por ser uma energia da terra e ele ser avermelhada, ele também trabalha a parte sentimental, então isso te ajuda bastante. E lógico que o açúcar, né, gente? Açúcar você pode trabalhar com vontade. Ah, mas Daniel, você não trouxe o açúcar. Por quê? Porque tem uma característica que muita gente tem com problema com açúcar. A pessoa vai lá, põe açúcar na vela. Dá um dia, o que tem? Formiga. Exatamente. E aí ela fica louca porque ela fala que os insetos estão invadindo a casa dela, porque a energia está negativa. Gente, por isso que eu sempre recomendei sândalo para tudo, sabe, de dinheiro. Porque esse papo de você jogar açúcar nos cantos da casa, eu na época que eu era umbandista, isso foi muito famoso na Umbanda, viu, gente? As pessoas falavam para jogar açúcar nos cantos da casa. A casa enchia de formiga. Por quê? Chama formiga, entendeu? E aí a pessoa ficava louca, porque ela não tinha o que fazer. Ela tinha formiga na casa inteira, aí ela ficava mais doida ainda. Então, vai devagar com o açúcar, tá? Mas o grande caminho dos pós são a utilização deles. Soprando sobre uma porta, soprando sobre os cantos da casa, soprando sobre um ritual. Esta é a utilização dos pós. Observar a leitura dos pós é muito fácil, que é o quê? É aquilo que o elemento faz. Pó de pimenta, por exemplo, né? Você misturar várias pimentas. O que a pimenta faz? Ela arde. Se ela arde, ela protege. Então, se eu vou fazer um ritual de defesa, uma vela branca, uma vela preta, né? Olhando daqui para cá, a preta está do meu lado esquerdo e a branca está do meu lado direito. Eu pego pimenta do reino, sopro sobre as duas velas e acendo duas velas, olha só, estou sabendo que tem inimigos e tal, preta, branca, pimenta do reino, joguei, soprei e deixo aceso lá. Se eu tiver inimigos, é como se eu estivesse jogando pimenta nos olhos dos outros, é refresco, entendeu? Para que eles parem de me olhar. Essa é a grande magia dos pós. Agora vamos aprender mais sobre outros rituais.